Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom? Estamos aqui hoje fazendo a nossa gravação do nosso podcast semanal, do nosso legado. Hoje estamos num lugar inusitado, estamos dentro de um trator aqui da New Holland. Estamos aqui em Jataí, Goiás, com o nosso amigo Mário Preto, Isso aí. que muito prontamente aceitou o convite para gravar aqui com a gente podcast, contar um pouquinho da história dele, contar um pouquinho do que é nosso negócio New Holland, que nós estamos começando aqui em Jataí. E aí vamos fazer esse bate-papo aqui hoje com ele para registrar e para a gente entender um pouco mais aqui do nosso negócio. Tudo bom, Mário? Como é que tá? Tudo bem, Marcelo? Graças a Deus, tudo ótimo. Que bom. Primeiramente, obrigado aí por aceitar esse convite, para a gente poder gravar esse nosso bate-papo aqui. Eu é que agradeço pelo convite. Tem muita gente curiosa querendo entender o que é esse negócio de máquina agrícola, o que é New Holland, Jataí, Goiás, que fica distante. Eu falava muito, eu gosto de dar muito exemplo lá de Telêmaco Borba. A gente tem uma filial lá no Paraná, que é uma cidadezinha do interior do Paraná. Fala, tem lá em Telêmaco Borba, em Jaguari, Aiva, também uma outra cidade que a gente tem filial. Agora em Guaramirim também tem uma. E agora estamos aqui. São cidades agricultáveis, né? São também, só que com operações de caminhões que a gente tem lá, né? Sei. Tá? E agora aqui em Goiás, a primeira operação do Grupo Águia Branca, assim, da Divisão Comércio no estado de Goiás, e também primeira operação com máquina agrícola, com New Holland. E chegando aqui, tivemos a grata satisfação de ser muito bem recebido aqui pelo time. Que bom, a gente fica muito satisfeito com isso aí, viu, Marcelo? Para nós é um motivo de satisfação, de alegria, de saber que vocês estão entrando, estão conhecendo esse novo ramo, né? Uhum. Tendo essa experiência junto com a gente aí que está há vários anos nessa batalha, nessa luta, que o agro, eu sempre falo, o agro ele alimenta o mundo. Uhum. Sem o agro você não vive. Você já começa de manhã se alimentando com o café da manhã. Ou seja, você já começa vestindo a roupa para sair para o seu trabalho. É tudo produzido pelo agro. É muito legal. E assim, nas reportagens recentes que eu tenho lido e falando assim, não só da importância para a nossa sobrevivência, mas para o Brasil, Assim, o quanto que o agro é importante no nosso PIB, O quanto de emprego que gera, o quanto de renda que gera. Então, eu estava vendo que a cadeia do agro, eles comentavam que está dando 26% do PIB do Brasil. Quer dizer, praticamente um quarto de toda a nossa riqueza está ligado nesse mundo. Justamente, é isso mesmo. Então, assim, a gente está muito feliz de ter conseguido, E mais feliz ainda de chegar aqui e ser tão bem recebido, Que bom. por você. Para nós Tive é o uma prazer de conhecer satisfação sua imensa. família ontem também, bom. foi um encontro maravilhoso. Tá? Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente fica muito grato por isso aí, viu? E outra, o nosso lema é servir. Uhum. E eu estou aprendendo muito com o Bob. Ele fala: não vim aqui para vender, eu vim aqui para servir. Eu sou de um sistema mais antigo. Meu negócio era vender. Agora eu estou percebendo que daqui para frente eu vou servir também. Legal, exatamente. E coincide muito com a nossa história do grupo, O grupo tem muito esses valores, de servir, de dar atenção, de estar próximo. Isso. Então, assim, vai ser um encontro de objetivos aí que vai ser muito legal. Sem dúvida, não tem dúvida nenhuma. Ainda mais com o que vocês estão fazendo aqui. Eu tenho 30 anos nesse mercado e eu achava que eu não iria ver isso, o que está acontecendo. Parece que eu estou vivendo um conto de fadas, uma coisa assim fora do normal, extraordinário, o que eu estou vivenciando aqui junto com vocês. Eu estou há praticamente 70 dias junto com o grupo e cada dia que passa eu fico mais espantado, mais assustado com o que eu estou vendo. Eu estou com o time e vamos conquistar esse novo desafio. Vamos vencer. Que legal, que legal. Fico feliz de ouvir isso, porque assim, a gente também estamos muito felizes de estar aqui, Estamos muito, como eu falei, fomos muito bem recebidos, não só por você, pelo seu time, pela sua família, Que bom. pelo pessoal da FAP também da New Holland. A gente teve a oportunidade de estar lá com eles também, nos receberam muito bem. E a gente está assim, muito motivado para fazer um belo trabalho aqui. Tenho certeza que,
E eu não tenho dúvida. Vamos fazer. Eu não tenho dúvida. Conta com o nosso time. É um pessoal que, igual eu te falei, Uhum. está há muitos anos aqui, desde quando começou a empresa passada. Tem pessoal aqui que está nessa empresa que passou há 27 anos. E estão até hoje trabalhando, aperfeiçoando, e agora com essa nova empresa, com a Azul Agro, vai ser sucesso. Não tem dúvida, tem dúvida. E assim, estamos aqui gravando de dentro de um trator, um T8, né, que é um trator, né, da New Holland, um trator bastante imponente, bem legal, a cabine bem sofisticada. Deixa eu mostrar rapidamente aqui, quem tiver a oportunidade de ver pelo YouTube vai ver um pouco da imagem do carro, cheio de componentes, painéis eletrônicos e tal, e mostrar um pouquinho do nosso pátio aqui também, ó, das máquinas que nós estamos já colocando aí para expor, para vender, né? Tratores, máquinas agrícolas ali, temos mais para cá também. Essa é a nossa primeira instalação aqui de Jataí, é uma instalação que nós chegamos, como o Mário falou, tem 70 dias, e estamos preparando aí para a gente reformar ou mudar, ou colocar do jeito que precisa, né? Do jeito que os nossos clientes precisam aí. Tá? Então já vamos estar de casa nova aí, Com certeza. podendo receber os nossos clientes. Com certeza. Mas, Mário, você que é uma pessoa que vive desse mundo agrícola, conversando com seu pai também, né, que foi gerente do banco, trabalhando com liberação de crédito para esse mundo agrícola a vida toda, né, contou várias histórias, uma pessoa fantástica, uma pessoa extremamente digna, muito legal. E fala um pouquinho para a gente, o que a New Holland vende, quais são os produtos básicos delas, assim, para a gente entender. Eu comecei na New Holland em 93, tá? O portfólio da New Holland era trator e colheitadeira. Tá? Hoje o portfólio dela se resume em colheitadeira, trator, plantadeira, pulverizadores, plataformas. Hoje tem praticamente uma linha completa. Quando nós iniciamos aqui em 93, foi o lançamento da TC57, que passou para a TC59, foi desenvolvendo a linha de tratores, que era a série 30, gama alta, linha TM. Hoje nós tudo temos... isso é trator que você está falando, né? Tudo TC, TM, todo trator. Não, tratores e colheitadeiras, né? Hoje nós temos um portfólio completo, que é a linha TC em colheitadeiras, TX e CR. Isso. Eu não falo só os nomes, não, porque o pessoal não está acostumado a gente, é muito claro, mas assim... E tratores, a família começa desde o TT até a linha T9, que são tratores que começam de 60 cavalos e vai até 700 cavalos. Bacana. Isso. Tratores grandes, em que tem até pneus, assim, 2, né? Duplados, dianteiros e traseiros. Duplados. Como esse que nós estamos gravando. Esse aqui é um T8 385, tem 340 cavalos, tá? Duplado na dianteira e duplado na traseira. Tá? No caso aqui, esse não está colocado os pneus. Não, ele não coloca, você não coloca no pátio porque ele toma muito espaço seu. Tá. Então, a hora que você vai pôr ele em operação, você já deixa ele equipado, você já coloca lastro nos pneus traseiros já, que é água, tá? E monta os pneus dianteiros e coloca ele em operação. Isso na fazenda do produtor. New Holland é uma marca mundial. Mundial. Está aqui no Brasil, eles têm uma operação importante aqui. Eu conversando com um dos executivos da New Holland, eles falam que a New Holland Brasil representa, acho que 16% da operação deles do mundo. Até diferente de algumas marcas de automóveis que a gente trabalha, onde o Brasil só tem um peso de 2%, normalmente. Para algumas marcas, 2,5%, outros até menos de 2%. Certo. Então, se a gente vê a importância do Brasil para a New Holland nesse universo. É um mercado que cresceu muito. A New Holland, ela depois que ela desenvolveu a carteira de produtos dela, que antes ela tinha só trator e colheitadeira. Na realidade, ela começou com colheitadeira. A aquisição dela da Ford, juntando Ford e New Holland, fez com que elas crescesse cada vez mais. E depois que ela adquiriu a Case no mercado brasileiro, a tendência deles foi só crescer. Crescer, aumentar o portfólio, aumentar as gamas de tratores, a potência, as colheitadeiras.
Quando a New Holland começou no Brasil, as plataformas de operação delas eram 13 pés. Hoje, nós temos plataforma até 45 pés. Olha que desenvolvimento. Olha que tecnologia que tem hoje nesses equipamentos. Plataforma, para quem não está acostumado, é aquela peça que coloca na frente da colheitadeira que vai fazendo a colheita propriamente do trigo. Colheita da soja, do trigo. Do milho. Não, do milho é a plataforma de milho que é específica para ela, aquela que você trabalhou com ela ontem. E colhe em linhas. Mas a outra da soja e do trigo é a mesma. É totalmente diferente. As da soja, do milho, a soja, do trigo, do sorgo é a mesma. Tá? E a do milho, não. A do milho é específica para ela, em linhas. Entendi. Tem aqueles garfos maiores na frente. Exatamente, que você entra em linhas. Que vai colhendo. É muito interessante. Muito interessante ver essa colheita, a produção, como que é rápido, né? Muito rápido. E assim, a colheita do milho, ela não é igual à colheita da soja. Por quê? São períodos diferentes. Na soja, você vai colher, são períodos chuvosos. Ou seja, o produtor, ele tem que colher rápido. Por quê? Ele não tem o dia todo para colher, porque normalmente chove. Choveu, você tem que esperar aí 2, 3 horas para a soja secar e entrar. Então, você tem que fazer uma colheita rápida. E até mesmo porque você tem a janela de plantio de milho safrinha. Você tem que ganhar tempo, plantar seu milho, para depois você vir para a colheita do milho safrinha. É uma colheita que não demanda tanto tempo, porque não tem o período chuvoso, já passou aquele período. E chuva com colheita não combina, né? Não combina. Soja é soja dentro do armazém. Depois que ela está dentro do armazém, aí o produtor tem a soja. Até então, entendi. É porque você tem que não só plantar, cuidar, colher. Né? Não adianta. Você faz o manejo todinho, que é o plantio, cuida da planta, ou seja, você faz os preventivos, curativos, que é os herbicidas, e a hora que a planta está prontinha para ser colhida, o que acontece? Chove, você não colhe, você perdeu todo aquele trabalho. E isso já aconteceu muito. Tem vários estados aí, Pará, Mato Grosso, a região do Tocantins de Caseara, são regiões que chovem bastante, que chovem muito, e acontece do produtor perder a colheita, depois de tudo pronto. Então, você imagina o tamanho do prejuízo. E perde também com falta de chuva. Porque o engraçado é isso, né? Assim, como que é um processo que a gente controla pouco. Você escolhe a semente, você escolhe a terra, você planta e tal, mas aí você não consegue controlar a chuva ou o sol. Você não controla. Eu sempre falo, o produtor, ele tem uma empresa de céu aberto. Ele está sujeito a falta de chuva, excesso de chuva, granizo, tá? Então, isso aí tudo atrapalha a colheita, atrapalha o plantio. Então, o produtor está sujeito a tudo. É uma empresa de céu aberto. Por isso que eu falo, ser produtor não é fácil, não. A vida do cara é complicada, não depende dele. Ele faz tudo certo, que é o plantio, ele faz o preventivo, ele faz o curativo, ele faz a colheita, mas quando chega na hora que vem um período chuvoso, ele não controla a chuva, Marcelo. Ele perde todo o trabalho que ele fez. E é um investimento muito alto, muito alto. Eu vejo não só pelos equipamentos, mas pela própria terra. A terra é um caro. É um investimento muito alto. Preparar a terra, né, desenvolver, que fala, né, vai abrir a terra. Hoje uma abertura de terra é muito cara. Hoje os arrendamentos na nossa região, porque por ser uma região muito propícia para a soja, aqui é um lugar espetacular. Eu sempre falo, aqui é o filé do filé. Então, aqui é um dos lugares melhores do Brasil para cultivar soja e milho. E hoje, um arrendamento aqui eles já estão falando em torno de 23 sacas por hectare, pagamento adiantado. Isso é muito caro. É outra coisa interessante, outra moeda que a gente começa a lidar, né? Aquele que o pessoal começa a falar de saca de soja. Hoje a nossa moeda aqui, eles estão chegando agora, eles vão ver falar muito em sacas de soja e sacas de milho. Quantas sacas de soja
essa colheitadeira. Normalmente era 20, hoje está 40, porque a soja caiu demais, mas na época boas, na época que o preço estava valorizado, 20 mil sacos de soja você compraria uma colheitadeira. Hoje não, hoje como a soja caiu demais, hoje 40 mil sacos para comprar a mesma colheitadeira. Pois é, essas moedas assim que a gente vai aprendendo. Mas é a moeda do produtor, a moeda do produtor. E a gente tem que falar a língua do produtor. Claro, lógico. Você comentou que Jataí, né, como você falou, o filé do filé. Né? De fato, pelo que eu andei lendo para lá e para cá, tem muito disso. Mas o que faz de Jataí ser essa terra tão abundante, tão produtiva assim? Olha, eu tenho clientes aqui, o próprio Vitor mesmo, está aqui há 45 anos, nunca perdeu uma safra. Enquanto no Rio Grande do Sul, é 2 safras, 3 safras, 2 secas, 2 frustração de safra. Você vai para o Tocantins, a mesma coisa. Mato Grosso, excesso de chuva, o cara perde tudo com excesso de chuva, não colhe. Agora Jataí, você nunca viu falar assim, deu seca, deu excesso de chuva, o cara perdeu uma lavoura, você não vê falar isso. Acontece quando a pessoa planta numa área que é arenosa. Quando a pessoa planta numa área arenosa, ela pega aí uma estiagem de 10 dias, ele já vai ter uma quebra de safra. Agora, nos nossos chapadões, que é o filé do filé, nunca se perdeu soja. Nunca vi falar. Nunca vi falar com frustração de safra. Pode acontecer, Marcelo, de algum caso, ter o azar de ter uma chuva de granizo, que normalmente todo ano acontece, mas é questão assim de pegar aí 300 hectares de um, 50 de outro, e é região bem localizada. Região bem localizada. Agora, frustração de safra no município de Jataí, no município de Rio Verde, no município de Mineiros, nunca vi falar. Nunca. Tem produtor aqui que está há mais de 45 anos, nunca teve uma frustração de safra. Ou seja, essa previsibilidade, perdeu, né? Exatamente, nunca aconteceu. Então é por isso que a nossa região é muito valorizada, as terras, tá? Por causa do clima e por causa da produtividade. Aqui já está aí a altitude muito alta, isso aí ajuda demais no potencial produtivo das nossas lavouras. Que legal. Conhecendo, né, Mário? Obrigado pela aula aí, pelos ensinamentos aqui. Que isso aí é a vida que ensina. Eu tenho 30 anos nesse mercado aí, todo dia eu aprendo uma coisa diferente. Verdade. Ontem a gente estava conversando lá com aquele produtor, até que eu tive a oportunidade de entrar dentro de uma colheitadeira daquela de milho, vendo o processo da colheita de milho, é bem interessante, é uma experiência muito bacana. Viu a simplicidade da pessoa, né? Como que a pessoa nascida da terra, né? O cara que vive daquilo, contando a história dos pais, a história da mãe, tem toda a história da família, 11 irmãos. E aí depois, com o falecimento, com a falta dos pais, ele assume. Teve que comprar parte dos irmãos e deu parte em terra, deu não sei o quê. E assim é os nossos negócios aqui. O caso do Bangestão foi apenas mais um. E assim são vários, assim, a região. Eu costumo falar que eu já comercializei 99% com os produtores de Jataí. Conheço cada história de cada produtor. E a do Bangestão é apenas mais uma. São todas muitas parecidas. E outras, posso falar para você que, vamos falar, 80% de sucesso. E pessoas simples e muito sérias, né? A gente percebe isso. Muito simples. Né? Vocês estão chegando aqui agora, vocês vão conhecer a simplicidade do produtor rural. A humildade. Lógico que tem aquele arrogante. Isso aí faz parte. Isso aí é igual aquela história. Toda caixa de laranja tem uma podre no meio, né? Mas aqui você vai ver a simplicidade. Costumo dizer que 80% do pessoal aqui é muito simples. São pessoas muito humildes que chegaram aqui sem nada, dormiram embaixo de lona no chapadão, fazia revezamento entre a mulher e o filho e ele no trator. Um gradeava durante o dia, o outro gradeava à noite. Um
incorporava calcário, o outro pegava o caminhão e ia buscar. Então, um pessoal muito sofrido, o pessoal que hoje tem o patrimônio que tem hoje, mas foi aquele patrimônio que foi ralado, foi sacrificado para conquistar o que tem hoje. Então, isso aí é uma coisa muito bonita de se ver. Eu já fui em várias festas de produtor que comemora seus 30 anos de Jataí, seus 40 anos, seu aniversário de 70 anos. Ele faz questão de contar a sua história, de mostrar as fotos embaixo de uma lona, num chapadão, pegando uma água num córrego, puxando de balde, chegando. Você vê aquela coisa, os filhos, alguns com filhos no colo. E hoje esses filhos são os sucessores e são os caras que estão tocando o negócio hoje. É, muito bonito. E muito gaúcho, né? Muito gaúcho e muito paranaense. E graças a esse pessoal que chegou na nossa cidade, que não tinha desenvolvimento nenhum, mas tinha uma terra produtiva que ensinou nós goianos a plantar lavoura. Hoje eu costumo dizer que a terceira geração dos goianos estão nas lavouras e estão bem sucedidos. Por quê? Os primeiros goianos arrendaram as terras, não tinham coragem de fazer dívidas, morriam de medo de se endividar, e assim como muitos que entraram na época e quebraram e tiveram que vender seus chapadões. Tiveram que vender para quê? Porque não era do ramo, não era da atividade. Porque a gente lida com aquelas pessoas que deram certo. Sim. Né? Nós estamos aqui vendendo mais, negociando, falando, dando assistência e tal, para aquele time que deu certo. Então, aí a gente vai contar a história. Não é fácil, vem cá, planta que vai dar certo, tal, mas tem muitos que ficaram pelo caminho. Muitos. Eu conheço muitos que foram embora, quebraram, muitos. Mas eu falo para você que 80% é de sucesso. Persistência, né? Mas também pessoas muito trabalhadoras. Muito trabalhadoras, muito. Isso aí, sem dúvida. Muito legal, Mário. Que bacana. Mais uma vez, conversando, a gente só vai se empolgando, né? Porque bate muito com a história, não só do nosso grupo, mas do time que trabalha com a gente. Né? Você está chegando agora, como você falou, estamos só 70 dias juntos aqui. E à medida que você for conhecendo a gente, tendo a oportunidade de escutando os nossos programas, você vai ver que a grande maioria dos nossos gestores tem uma história parecida com essa. Pessoas que começaram a trabalhar muito novo, foram trabalhando, pessoas simples que foram crescendo na vida. Eles cresceram e a empresa cresceu. Justamente. Eu sempre friso muito isso, né? Que só tem um jeito da empresa crescer. É quando a gente cresce. Quando a gente cresce. Sabe, se o funcionário não estivesse desenvolvendo, né? Intelectualmente aprendendo, né? Moralmente para saber os valores, as coisas, tratar bem o cliente, né? Respeito, né? Com tudo, honrar a palavra, né? Sem dúvida. Financeiramente, lógico também, porque todo mundo tem que ir crescendo, né? Justamente. A empresa vai. A gente vê a história da nossa empresa ao longo desses 76 anos, a quantidade de pessoas que cresceram junto com o crescimento. Eu percebi na primeira vez que vocês estiveram em Jataí. Um começou como estagiário, o outro começou como ajudante de oficina. Então, você vai percebendo, fala, o pessoal cresceu, a empresa cresceu também. Então, o que está acontecendo? Está todo mundo crescendo junto, né? Eu acho isso muito bonito. Muito legal. Mas, Mário, uma parte do nosso programa também, a gente conta um pouco da história da vida de cada um, né? Como a gente estava falando assim, do crescimento, desenvolvimento. Queria conhecer um pouquinho você, dá uma fala rápida da sua história, onde você nasceu, o que você estudou, o que você trabalhou, como é que você chegou hoje? Então, vamos lá, vamos contar um pouquinho da minha vida. Nossa Senhora, se eu for contar, vai dar um livro, muito grande. Conversa. Esse homem aqui, você sentar para bater um papo, pode puxar uma grade de cerveja. Como dizem uns amigos meus, é uma lenda. Bom, eu sou nascido em Jataí, eu fiz agora... Jataiense, então. Sou jataiense. Não tenho cara, mas tenho 50 anos, tá? Fiz 50 anos, com cara de 35, tá? Sou uma pessoa muito ativa, o pessoal até estranha com as minhas atitudes. Eu sou um cara muito determinado no que eu faço. Eu sou um cara que levanta todo dia 4h30 da manhã para caminhar, para fazer minhas atividades físicas, cuidar do meu bem-estar. Eu cuidando de mim,
eu cuidando bem de mim, eu estou disposto a trabalhar. A minha disposição é outra, tá? Eu comecei nesse ramo em dia 1º de março de 1993, na Termac, como auxiliar de vendas. E muito rápido, já me tornei vendedor. Com 2 anos, com 3 anos, eu já era gerente de vendas. Você tinha que idade? Nessa época, quando eu me tornei gerente, eu tinha 23 anos. Comecei com 20, em 93, e me tornei gerente com 23 anos. Eu lembro de chegar nos clientes, principalmente na região que não me conhecia, que era Mineiros, era Altaquari. Já tá aí, todo mundo me conhecia, porque eu era filho do gerente do Banco do Brasil. Acho que foi por isso que eles me colocaram como vendedor, porque só o Banco do Brasil que financiava as máquinas. E eu chegava em casa e falava, pai, fulano quer comprar uma colhedeira. Pode, você financia? Fala, pode vender para ele que eu financio. Aí facilita, você vendia, arrumava o crédito. E realmente, a gente analisando hoje, e foi isso aí mesmo. Mas eu não só cresci com isso aí. Tem 2 coisas que fez parte do meu crescimento. Primeiro, a honestidade e a transparência. Isso aí é fundamental para um crescimento. E, lógico, a força de vontade, né? Querer crescer. Então, como eu me tornei gerente muito novo, eu cresci com a marca. Praticamente... Sempre no Holland. Para falar que eu não fui só New Holland na vida, eu trabalhei 1 ano vendendo SLC e Valmet, porque a empresa na época fechou e eu não podia ficar parado. Foi quando eu fiquei 1 ano fora da marca, e a agricultura ela é cheia de altos e baixos, né? Na época deu uma crise muito forte, que foi o famoso cancro da haste. Cancro da haste quebrou muita gente na época, muitas revendas fecharam. E aí eu fui procurar outra atividade. Foi quando surgiu a New Holland para cair na mão do Vitor Priori. Foi quando eu passei a ideia para ele, confiou a ideia, e foi até agora, até a Azul assumir. O Vitor Priori é um produtor da região, né, que Isso. usa máquina, produz soja, milho. E é o que o Mário está comentando, que ele na época sugeriu que ele, como cliente dele, estava tendo oportunidade de um representante. Na época ele plantava seus 2.000 hectares, era um dos grandes em Jataí. Hoje ele está plantando na faixa de 42.000 hectares de terra própria. É muito bom, né? Então foi um crescimento muito grande em vista do que era. E eu aprendi, eu passei a ser New Holland a vida inteira trabalhando com New Holland. Eu não me vejo em outra marca. E com a minha formação, eu fiz o colegial, entrei na faculdade, mas a vida de solteiro na época não me permitiu terminar a faculdade. Fiz até o 3º ano de administração, abandonei meu curso, porque era solteiro, queria aproveitar. E não concluí. É uma coisa que hoje me faz falta. Hoje, se eu tenho um arrependimento, é de não ter formado. Mas ainda tem tempo. Mas meu pai acabou de concluir uma faculdade de Direito, né? Não pode nem falar, né? E ele tá com que idade? Meu pai faz 70 agora. Eu tava com ele ontem, o bicho tá tinindo, tá? Nossa, quanta história, história. 2 faculdades, acabou de concluir a de Direito agora. Tá te mostrando aí. Isso aí. E a gente estava conversando um pouquinho aqui no alinhamento para a gente gravar, e eu conhecendo um pouco o Mário também, ele contando como que ele foi forjado, né? Na verdade, ele não foi formado, mas foi forjado ali pela vida. Pela vida. Né? No dia a dia, tendo que ir para o campo, tendo que conversar com os vendedores, conversar com o cliente, com a fábrica. Formar uma liderança, né? É desse jeito, formar uma liderança. E outra, incentivar, ajudar. Eu tenho uma equipe que está comigo há muitos anos. Eu tenho um vendedor que está comigo há 28 anos. 28 anos. É praticamente uma vida junto. Então, por que está comigo? Porque ele trabalha certo, é um cara honesto, é um cara batalhador. Então, forma dupla. Né? Então, a gente tem também o nosso gerente Mineiros, que está comigo há 18 anos. Eu sou, está comigo há 18 anos. Então, é uma vida juntos. Uma vida. Essa relação, essa cumplicidade que a gente vai criando com o time é uma coisa
muito legal, né, Mário? Porque né? são essas coisas que vai fazendo a gente sonhar o mesmo sonho, que eu costumo falar. A gente tem os objetivos, tem as metas da gente, igual nós estamos chegando aqui cheio de sonhos, Sim, queremos progredir aqui, prosperar, fazer esse negócio se tornar uma realidade, ser uma marca de orgulho na região, com né? certeza. Queremos ajudar o produtor, servir também ao fabricante de rolo e ao Grupo Águia Branca, lógico, Lógico, né? Trabalhar todos juntos, né? Então a gente vem com esses sonhos. sem E à dúvida. medida que a gente vai trabalhando, que vai fazendo esse trabalho certo, trabalho sério como tem que ser, a gente vai, que eu falo, sonhando juntos, né? E à medida Exatamente, que o time vai exatamente. sonhando junto, vai criando essa cumplicidade, porque Esse a gente vínculo, quer, né? a gente quer a mesma coisa. A Claro. gente quer atingir os nossos objetivos de uma forma justa, E certa. nós queremos mostrar para vocês que nós somos capazes. E eu tenho certeza que nós vamos entregar o objetivo desejado. Esse, apesar do momento, do cenário que o nosso país está vivendo, né? A crise que está passando, mas eu costumo dizer, a gente entra no negócio quando está em crise. Uhum. Porque na época que está bom, no oba-oba, aí é só festa, só alegria, e vem a crise, a empresa não está preparada para aquela situação, a maioria delas fecha as portas, Uhum. quebra. Uhum. E vocês estão chegando numa época que o cenário que o nosso país está vivendo é uma situação complicada. Uhum. Produtor, o ano passado, estava com soja a 180, milho a 90. Hoje o produtor está com soja a 110, 115 e milho falando em 38, 37. Então, é um cenário muito diferente do que era o ano passado. Uhum. Mas é desse jeito que você entra no negócio. Você entra no negócio na crise. Para quê? Para quando chegar as épocas das vacas gordas, você só prosperar e vencer. Você sabe que eu estava conversando isso com seu pai ontem, né? Dessas oportunidades que a vida nos dá de aprender com essas crises, né? Porque Exatamente. o tempo de muita bonança ensina pouco para gente. Ensina pouco. Mas é aqui nesses momentos de desafio que a gente tem que aprender, que a gente Exatamente. vai buscar um negócio novo, um argumento novo, sabe, um jeito mais econômico de fazer. Você vai reinventar, né, Marcelo? Você reinventar. vai procurar para você se sustentar Uhum. na época difícil. E quando vier a época das vacas gordas, você que já está sólido, está firme, você só vai crescer, você só vai desenvolver. Uhum. Esse mercado, Mário, do agrícola, né, que nós estamos chegando e tal, quando você olha para frente assim, o que você vê? Você vê ele progride mais? Você acha que ele vai dividir, vai ficar pequenos produtores, vai aglutinar, ficar poucos produtores com muita terra? Olha, a tendência do mercado é só crescer. Por quê? A tecnologia vem e o produtor hoje, ele quer adotar a tecnologia melhor que tiver para a lavoura dele. Se tiver uma colheitadeira que vai colher com chuva, o produtor vai querer ela. Então, não importa o custo, ele quer desenvolver o trabalho dele. Quanto mais rápido e maior a produção for, ele vai colocar na operação dele. Então, eu vejo o mercado, cada dia que se passa, com mais tecnologia, sempre procurando a melhorar. Então, por isso que eu falo, máquina nunca vai parar de vender. Sempre o produtor vai renovar. Quando não vai renovar, ele vai procurar tecnologia. Para quê? Para procurar a fazer a melhor coisa dentro da lavoura dele. O melhor trator, a melhor colheitadeira, a melhor pulverização, a melhor plantadeira que tenha a melhor distribuição. Para quê? Para ter um potencial produtivo muito alto. Então, é isso que o produtor quer. Ele nunca vai deixar. E outras, gerações vão passando. Vem aquele filho que está acompanhando o pai, quando chegar a vez dele, ele quer fazer melhor que o pai dele fez. Então, isso é normal. Isso é normal na nossa atividade. Eu estou nela há vários anos, eu acompanho isso. Eu posso dizer que na geração que eu estou hoje, eu estou vendo a terceira geração já dos produtores que quando começou em Jataí e região. Eu vejo hoje os netos daqueles produtores já negociando, é ele que compra, é ele que vende, o pai agora está só pescando, está jogando bocha, tá jogando o dominó. Então, é a terceira geração. E o que ela quer? Ela quer desenvolver, ela quer mostrar trabalho, ela quer mostrar
produtividade, ela quer mostrar o potencial dele. E aproveitar essas janelas de produção, né? Porque cada ano você tem ali um plantio de soja, depois um plantio de milho, depois vem a soja de novo. Então, cada oportunidade dessa é única. Exatamente. Quem conseguir a melhor produtividade, produzir mais por hectare, sai na frente. Sai na frente. E todo ano, Marcelo, são anos diferentes. Tem anos que chove bem, a produção aumenta, tem anos que às vezes dá um probleminha climático, mas é muito pouco, o cara não perde soja. Ele perde um pouquinho na produtividade. Em vez de colher, vamos dizer, colher uma média de 75, ele colhe 65, colhe 70. Mas quando dá os anos bons e o produtor pega uma janela boa, ele produz bem a soja e pega uma janela boa. E normalmente Jataí é tão abençoado que sempre chove no aniversário de Jataí, que é 31 de maio, que é quando está fechando o ciclo do milho. Até eu falava pro Bob, a gente andando nas estradas, e eu comentava com ele, falta mais uma chuva. E essa chuva vai chegar no dia 31. E quando chegou dia 29, 30, 31, deu aquela chuva que fechou o ciclo e o potencial produtivo, como você viu ontem lá. A produtividade vai lá em cima. E hoje, com os preços do milho, o produtor perdendo muito, mas ele está ganhando na produtividade. E eu sempre falei isso. O que paga a conta não é preço. O que paga a conta é produção, produtividade. Se o cara está produzindo 30, 40 sacos a mais por hectare, ele vai conseguir cumprir os objetivos deles. E os fabricantes, né, o Holland e os outros também, têm investido muito em tecnologia, né? Muito. Então tem muita telemetria, né? Muito GPS no campo hoje, né? E aqui nós temos uma concorrência acirrada mesmo. Aqui a competição é muito forte entre nós, a Case, a John Deere, Massey, Valtra. Então nós temos todos aqui na competição, na briga. De repente você está com um negócio ali, quando você vê, tá todos os concorrentes em volta do mesmo produtor. É o que faz a diferença, é o atendimento, é o relacionamento para você conseguir trazer o cliente para a sua marca. Isso faz toda a diferença. Isso aí faz. E eu tenho certeza com essas novas técnicas que vocês vão adotar aqui, principalmente dos containers, que vai ser uma inovação para a nossa região. E eu tenho contado para vários clientes já, está todo mundo curioso, super interessado nessa inovação. O que ele está comentando é que nós temos aquele projeto, né, que foi até um projeto inovador, de botar peça nos containers e levar na casa do cliente, né, na oficina, na base dele, e ele é auto atendimento, né? O cliente abre, pega a peça, passa no código de barra e já emite a nota fiscal, já dá baixa, tal, um auto atendimento remoto, que aqui faz muito sentido, que a gente está espalhado. Exatamente. Aí para o produtor, não sei lá, de 200, 300 quilômetros, alguém aqui compra. Na realidade, se ele sair de 200 quilômetros para voltar, ele vai andar 400. Mais o tempo que ele perdeu. Perdeu um dia. Agora, a colheita de soja parada, o prejuízo, você pensa, uma máquina de 2, 3 milhões, 4 milhões parado, o prejuízo dele é muito grande. E outra, uma máquina dessa trabalha aí, vamos dizer, entre safra e safrinha, 60 dias no ano. Então, ela não pode ficar parada. O pouco que trabalha tem que trabalhar muito bem. O pouco que trabalha, ela tem que ter seu rendimento operacional correspondido com o que está fazendo. E interessante que ontem a gente foi lá naquela colheita do milho e eu vendo o cuidado, como é que é o nome do nosso... José Luiz Bagestão. Né, que ele tem com a máquina. Né? Eu até falei assim, essa máquina é nova, começou a trabalhar agora. Eu falei, não, essa máquina tem uns 3 anos já. 4 anos. 4 anos, é 2019 isso aí. Ele passa cera na máquina, é igual o automóvel, que a gente toma cuidado, ele passa cera. Você olha a máquina está nova. Que cuidado, né? Mas não são todos assim não, tá? Tem aquele cliente que é meio lambão também, é normal. É igual com caminhão, isso é normal. Tem aqueles que zelam bastante, porque hoje eu costumo dizer, uma colheitadeira hoje não é um equipamento, ela é um patrimônio. Porque uma máquina hoje, nós temos máquina de 4 milhões, 5 milhões. Então é um patrimônio. O produtor tem a obrigação de cuidar se ele tiver dó do seu dinheiro, do seu suor.
Não, e o produtor é aquilo que vive do detalhe, né? Vive do Exatamente. detalhe. Exatamente. Mas, Mário, pegando um pouco da sua experiência, essa história toda bacana que você contou pra gente aqui, que conselho que você daria para as pessoas que estão chegando na empresa hoje para começar a trabalhar? Dentro da sua vivência de vida, dentro do que deu certo para você, qual o conselho que você daria para as pessoas que estão chegando com... Esse conselho é muito simples. Muito simples. Primeiro, honestidade, Uhum. transparência e força de vontade. Ele é muito simples. Às vezes a pessoa acha que é coisa demais. Não, é pouquíssima coisa. Ela é bem resumida. Honestidade, transparência e força de vontade. Não precisa mais que isso. Não precisa de faculdade, não precisa de um Eu MBA, pós-graduação, não não formei, precisa de não. nada disso, né? Eu não formei. São coisas básicas que a gente aprende na casa da gente, pai e mãe. Exatamente. Formação, isso aí vem de berço, né? Você sabe que coincide muito com um conselho que o seu Ailmer, né? Pai do Rico. Ah, sim. De nome eu já conheço muito. A gente gravou com ele também e eu perguntei a mesma coisa para ele. Ele falou assim: não, fala verdade. Exatamente. Né? Que é a honestidade, a transparência, né? Sim, força de vontade, mas ele fala fala a verdade, sempre a verdade, né? Vamos dar em cima da verdade. O que é, o que não é. Não. Eu sou uma pessoa que toda a vida foi feita as coisas no fio do bigode. Uhum. Deu a palavra, acabou, não volta atrás. É aquele ditado, você engole bala, mas não engole fala. Uhum, entendeu? Então, você deu a palavra para o produtor deu a sua palavra, acabou, o negócio está feito, não tem o que fazer. Não tem uma vírgula para mudar nosso negócio. E toda a vida eu sempre trabalhei desse jeito. Dei a palavra, o produtor deu a palavra, acabou. É a transparência do negócio. É o velho ditado. É um negócio que fica bom para os dois. Claro. Não para nós dois, para os dois. Eu tenho cliente que chega aqui na loja, que são sócios. Mário, eu vim aqui para nós fazer um negócio bom para nós dois. Opa, bom demais. Para mim e para você, não. Para mim e para o meu irmão. Muito bom isso. Muito legal, Mário. Bacana. Mário, assim, para a gente, estamos concluindo aqui o nosso trabalho. Tem uma pergunta que eu sempre costumo perguntar assim, para as pessoas, né, fazer, né? O nome do nosso programa é o Nosso Legado, né? O nosso legado é essa história que a gente vem contando, a história que vão contar da gente. Exatamente. Né? Quando, sei lá, fala assim, qual que é o legado do Marcelo? Trabalhou, né? Tem uma história também de desenvolver as pessoas, criar novos negócios e tal. Então, quando a gente fala do legado do Grupo Águia Branca, né, é uma empresa que também começou há 76 anos atrás, também com uma trajetória muito focada no atendimento, de serviço, crescer de uma forma muito séria, transparente e tal. E o seu legado, Mário? Qual que é a história que você está construindo com esse trabalho aí, com a jornada de 50 anos, é isso? 30, né? Não, 50 anos de vida. De vida. Bom, meu legado, eu não vou falar meu legado. Quem vai falar o meu legado são meus clientes. São as pessoas que fizeram um negócio comigo. Eles vão falar do meu legado. Eu não. Se eu falar de mim, eu não vou falar mal de mim hora nenhuma. Eu vou falar super bem de mim. Mas quem tem que falar de mim são meus clientes. Eles que têm a minha carteira de clientes que eu tenho, eles que vão falar o que é o legado do Mário Preto. O que é o legado? Eles vão falar para vocês. Eu não preciso falar mais nada de mim. Deixa meus clientes falar. E eles falariam o quê na sua cabeça? Até hoje eu nunca passei a perna a ninguém, não. Legal, mas a gente percebe, né? Essa história de honestidade, de trabalhar, de cumprir com o que promete. Isso aí é obrigação. É obrigação. Tem um cliente meu que eu aprendo muito com ele, vocês vão conhecer, ele, Valdecir Sovernigo. A gente nasce e tem o direito de ser honesto. Malandro é para quem não tem o que fazer. Sempre falei, vocês vão ver falar. E outra, cumprir compromisso não é mais que obrigação. Você não é obrigado a fazer compromisso, mas depois que você fez um compromisso, você tem até o dia do pagamento para fazer aquele compromisso. Se você pagar antes, não é vantagem, não. Você tem até a data do vencimento, mas se você pagar antes, você está cumprindo com a sua obrigação. Então, eu penso dessa forma. A gente fez compromisso,
tem que cumprir. Tem que cumprir. Não é obrigado a fazer, não. Não é Depois obrigado que a fazer. fez, tem que cumprir. Cumprir, isso aí. Certo? Mário, muito obrigado. Super É. bate-papo, assim. Nossa. Quero te agradecer de verdade Bom demais. pelo nosso papo, Muito bom, pela Marcelo. confiança de continuar conosco, de estar aqui, sabe? Quero Que contar bom. muito caso aí. Eu vejo muita prosperidade em estarmos juntos aí. E eu Certo. estou apostando demais nisso aqui. Isso aqui é minha vida. Eu estou aqui com esse desafio com vocês, porque eu acredito em vocês. Eu acho que vocês já viram todo o nosso passado aqui, e eu acho que, para mim, é uma questão de honra vencer com vocês. É uma questão de honra vencer com vocês. E não vamos vencer. Valeu, meu amigo. Vamos junto nessa aí. É isso. Mas é isso, pessoal. Estamos aqui acabando a gravação com essa declaração para lá de emocionada. Nosso amigo Mário Preto aqui. Meio motivo. Ah, rapaz, isso é vida. Isso é vida. É. E semana que vem temos mais. Agradeço vocês aí pela audiência. Toda semana estamos aí contando um pouquinho da nossa história. Vamos junto aí construir a nossa história. Até já, pessoal. Obrigado, um abraço a todos aí. Até mais.